Aqui, professor Fabiano Leal. A gente vai começar mais uma aula, agora começando uma série de aulas falando sobre genética, e a gente vai começar a falar sobre os conceitos básicos que envolvem essa interessante área das ciências biológicas, né, que é a genética. E tão importante, né? Se a gente pensar que a genética surgiu há muito tempo atrás e, a, e que hoje é tão importante, né? Quando se fala, por exemplo, em produção de vacinas, né? Quando se fala em conhecer geneticamente os seres, para poder classificar esses seres, para poder ah, descobrir vacinas, né? Por exemplo, agora para esses vírus todos aí, inclusive o coronavírus, né? O primeiro passo é conhecer o material genético desse indivíduo para poder, a partir daí, saber algumas informações a respeito dele para poder aí sim produzir algum tipo de vacina, por exemplo. Então, repare o quanto é importante a genética, né? Além disso, genética é importante também para que você possa descobrir paternidade, por exemplo, elucidação de crimes e tantas outras aplicações aí que o ser humano utiliza, né? Melhoramento genético em plantas, melhoramento genético em animais, para aumentar a produtividade, produção de medicamentos e tantas outras aplicações, infinitas aplicações aí. Mas, como a gente conhece a genética hoje tão avançada, mas tudo teve um começo. E a partir dessa aula, dessa série, né, dessa sequência de aulas que nós vamos ter, a partir de agora é que a gente vai começar a ver alguns termos primeiro relacionados à genética e a gente vai avançando no conhecimento a partir de agora. Então, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês, com os conhecidos, para que outras pessoas possam ter acesso também a esse conhecimento, né? Como você está começando a ter agora. Então, vamos lá. Gente, primeiro, o que é genética? Genética nada mais é do que o estudo da hereditariedade. E o que é hereditariedade? A transmissão de características de uma geração para outra. Então, a genética se propõe a estudar exatamente isso. Como as características são transmitidas de uma geração para outra. E a genética se divide em dois ramos, né? Então, a genética se divide num ramo que é a genética clássica, que é a genética mendeliana, e a genética atual, que é a partir do conhecimento lá de Watson e Crick, com ela elucidação, quase não sai, da molécula de DNA. Então, a gente tem aqui, né, dois aspectos aí, duas divisões para a genética. Genética clássica e a genética mendeliana, que é a genética mendeliana, e a genética moderna, que é a partir da elucidação e da criação de um modelo da molécula do DNA por Watson e Crick. Está aqui em 1953. Dando prosseguimento. Quais são os conceitos que a genética utiliza aí até hoje? Então a gente tem o conceito de gene. Gene, então, é um fragmento de DNA, é um pedaço do DNA que pode ser transcrito ou traduzido, ou seja, que pode formar uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA mensageiro pode conter informação genética para que haja a produção de uma proteína. Então, gene seria isso, um fragmento de DNA que é responsável pela produção de uma proteína. Outro termo utilizado muito ao longo de todos os seus estudos aí de genética, locus ou loco. Locus significa local. Então, locus nada mais é do que o local no cromossomo onde se encontram os genes. Vamos ver isso mais para frente. Alelos. O que é um alelo? Alelo significa ao lado, ou seja, são genes que ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos. E o que seriam esses cromossomos homólogos? Um cromossomo que você herda do seu pai e um cromossomo que você herdou da sua mãe. Então, os homólogos são cromossomos iguais. Só que
um de origem paterna e outro de origem materna. E esses cromossomos homólogos, eles têm genes que determinam as mesmas características. Só que uma composição genética veio do seu pai e a outra composição genética veio da sua mãe. Vamos lá. Esses cromossomos homólogos, então, como eu falei para vocês, se a gente for considerar um cromossomo homólogo, nós temos aí o seguinte, um cromossomo que tem tamanhos iguais, cromossomos que têm uma origem paterna e outra de origem materna, como eu falei para vocês. Então a gente vai ver mais para frente, mas de antemão você tem um cromossomo aqui e um outro cromossomo aqui, que deve ter mais ou menos o mesmo tamanho, aqui é a região do centrômero, e aqui o outro. Então repare, um cromossomo você herdou do seu pai e o outro você herdou da sua mãe. Ok? Então, isso aqui, então nós temos lá nossos cromossomos homólogos que vão perfazer, né, no total, na espécie humana, 46 cromossomos divididos em pares. Então, nós temos 23 pares de cromossomos. Ok? Tudo bem. Está aqui mostrando exatamente isso. Então, o que é que temos aí? Temos um cromossomo que eu posso considerar que esse aqui veio de meu pai e que esse aqui veio da minha mãe. O que é que ocorre? Se você reparar, esse cromossomo, que são homólogos nesses cromossomos, eles têm genes alelos. Repare a posição desse gene P, desse gene Pzão e desse outro gene Pzão. Repare que eles ocupam a mesma posição relativa aqui. Estão na mesma altura, para, né, ficar mais fácil para você entender. Então, Pzão é alelo ao outro Pzão. Então, Czinho é alelo ao Czão. Iazão é alelo ao Ibzão, porque eles ocupam a mesma posição relativa. Está aqui, nos cromossomos homólogos. Azinho é alelo ao outro azinho. Outra coisa, cada um desses genes, ou seja, desses alelos, vão determinar características. E essas características é que são como essa característica vai se expressar é que vai depender se essa característica é determinada por um gene dominante ou por um gene recessivo, como a gente vai ver aqui agora. Então, por exemplo, nesse cromossomo homólogo aqui, essa parte, ou seja, esse gene determina o tamanho do pé, sendo que você herda um alelo do seu pai, de sua mãe, como a gente viu na imagem anterior. Cor do cabelo é uma outra característica, ó, que já está em outro locus gênico, né, outro locus, aí outra, ou seja, outra posição no cromossomo. Aqui, por exemplo, aqui outro, perdão, aqui. E aqui também, ó, determina tipo sanguíneo, é essa região, ou seja, esse locus gênico, e temperamento, por exemplo, também, determinado geneticamente. Então, cada locus determina uma característica diferente. E essa característica vai depender do tipo de alelo, se vai ser dominante ou recessivo. Prosseguindo. Outros conceitos aí que a gente vê muito em genética. Então, um conceito que é muito utilizado, ó, que você vê durante todo o estudo de genética. Genótipo. O que vem a ser, então, um genótipo? Genótipo é o seguinte. Deixa eu mudar aqui a canetinha. Botar o laser. Então, um genótipo é o seguinte. Genótipo é um conjunto de genes para um determinado caráter. Então, eu tenho um genótipo que vai determinar a textura do meu cabelo. Eu tenho um genótipo que vai determinar a cor da minha pele. Eu tenho um genótipo que vai determinar a minha altura e assim sucessivamente. Genótipo que vai determinar se meu lóbulo da orelha é aderido
preso ou é solto, e tantas outras características que nós temos no nosso corpo. Fenótipo. O que é fenótipo? Gente, são conceitos aqui para você não esquecer nunca, porque isso aqui é sempre cobrado em avaliações, qualquer que seja. São conceitos que estão em todas as provas que envolvem genética, todas sem exceção. Então, talvez de tudo que você vai estudar de genética, o principal é exatamente essa primeira aula. Então, não deixe de tomar nota, de copiar direitinho esses conceitos. Fenótipo. Características observáveis de uma espécie, e a gente vai mudar um pouquinho depois esse conceito, porque isso aqui é como aparece nos livros muitas vezes, de uma espécie, que são determinadas por genes e que podem ser alteradas pelo ambiente. Guardem isso aqui que a gente vai falar de fenótipo daqui a pouquinho e eu vou complementar esse conceito aqui. Fenocópia. Fenocópia é uma imitação de um fenótipo, que pode ser modificado por influências ambientais. Quando a gente fala em influência ambiental, é uma influência externa, que não tem a ver com o gene. Então, ou seja, não vai influenciar de jeito nenhum no genótipo que determina essa característica. Então, por exemplo, característica e que imita um fenótipo que existe realmente na população. Então, por exemplo, cabelo verde não é característica da população humana. Então, se eu pintar meu cabelo de verde, não é uma fenocópia, porque cabelo verde não existe naturalmente no ser humano. Mas se meu cabelo é preto e eu pintar de loiro, ficar em Fabiano loirão aí, rodando por aí, o que é que ocorre? Ou se eu boto uma lente de contato com a coloração azul, meu olho é preto, castanho escuro. Então, essas características que eu estou colocando é uma fenocópia. Por quê? Porque eu não tenho cabelo preto, ou eu não tenho cabelo loiro, meu cabelo é preto. Mas se eu pintar de loiro, eu estou fazendo uma cópia de um fenótipo que existe na população humana. Então é uma fenocópia. Meu olho é castanho escuro, então se eu botar uma lente de contato azul, eu estou fazendo uma fenocópia, porque a cor azul para o olho existe na população humana. Então, repare que eu só estou modificando o meu fenótipo, mas o meu genótipo continua o mesmo. Meu olho continua sendo castanho escuro, meu cabelo continua sendo preto. Se bem que agora está meio preto e branco, né? Mas aí já é um outro detalhe. Então, alelos letais. Vamos mudar de assunto. Alelos letais. Alelo letal é exatamente o tipo quando você tem um gene que vai causar a morte do indivíduo. Então, pode ser uma morte logo na fase embrionária, como pode ser uma morte logo no início, na primeira infância. Então, o indivíduo nasce e pouco tempo depois acaba morrendo. A gente vai falar também de alelos letais mais para frente, em outras aulas. Então, como eu falei para vocês, a gente vai modificar um pouquinho a ideia desse conceito de fenótipo que a gente viu ali, que é o que tem nos livros. Então, repare. Então, ele fala, fenótipos são as características manifestadas por um indivíduo. Aqui já é um conceito melhor. Então, essas características podem ser morfológicas, que envolvem o formato do corpo, podem ser fisiológicas, que envolvem o funcionamento do corpo, ou podem ser comportamentais, como nós falamos ali, né? Temperamento. Então, fenótipo é isso. É uma característica que é a interação entre genótipo, mas que pode sofrer influência do ambiente. Então, fenótipo é isso. É o genótipo mais interações, o genótipo que a gente representou pela letra G, mais interações ambientais. Mas olha só, fenótipo não é somente características observáveis. E eu quero chamar a atenção aqui, ó. Cor da pele é uma característica observável? Sim. Textura do cabelo? Sim. Você olha e identifica logo se é um cabelo ondulado, se é um cabelo liso e assim por diante. Se é um cabelo com chapinha, se é um cabelo natural e assim vai. Então, já aqui, tipo sanguíneo, repare, eu colocar 3 gotas de sangue e eu não vou saber só em olhar se é um sangue do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. Então repare que fenótipo não é característica observável apenas. É uma característica em que você tem uma interação entre gene e ambiente, mas que não é necessariamente observável a olho nu e assim por diante. Então, olha só,
chamando a atenção para um outro aspecto que envolve fenótipo, que pouca gente fala. Fenótipo pode ser determinado somente pelo gene. Tem um apelo muito maior genético do que ambiental. Vou lhe dar um exemplo. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é determinado geneticamente. O tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O. Independente do que você faça, seu tipo sanguíneo é sempre o mesmo. Por quê? Mesmo que eu tenha tipo de sangue A e receba um tipo de sangue O, meu sangue continua sendo A. O que eu vou produzir depois continua sendo A. Ou seja, eu não mudo meu fenótipo. Certo? Então, o fenótipo aqui é igual ao genótipo, ou seja, ele não vai mudar. Então, no caso, para tipo sanguíneo, o que está determinado geneticamente é o que vai ser o fenótipo. Tem fatores que são puramente ambientais, que modificam o fenótipo. Por exemplo, amputações. Se eu tenho um determinado cão, por exemplo, um cachorro, e eu vou e peço para cortar o rabo dele, já se bem que é proibido, a gente sabe, mas vamos lá, digamos que eu corte o rabo a cauda desse cachorro. Os filhos desse cão, vai continuar nascendo com cauda. Significa o quê? Que eu estou modificando somente o fenótipo. Não estou alterando em nada o genótipo. Então, repare que as amputações é uma característica puramente fenotípica. Só vai mudar o fenótipo. O genótipo continua o mesmo. Ele continua sendo capaz de produzir cães com cauda. Agora, a maioria das características é a interação entre gene e ambiente. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho pele branca, tomo muito sol, minha pele tende a ficar bronzeada. Então, aí eu tenho a interação dos genes, que determina a cor da minha pele, mais um fator ambiental, que é a exposição excessiva ao sol. Fechou o fenótipo. Tudo bem, galera? Vamos lá. Genótipo, que é um outro conceito também muito utilizado. Então, o que é genótipo? É a constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que ele possui em suas células e que foram herdados dos seus pais. Querendo ou não, gente, você tem característica do seu pai, tem característica da sua mãe, por mais que você não queira que algumas delas existam em você, mas você tem sim característica do seu pai e da sua mãe. E o genótipo é representado por letras do alfabeto, então A, Z, T, B e assim sucessivamente. E o genótipo nós vamos representar aos pares, porque um é de origem paterna e o outro é de origem materna. Então, forma o seu conjunto de genes aqui para uma característica que é exatamente o seu genótipo. E que você pode ter genes dominantes e recessivos, ou ainda somente recessivos, que seria o Azinho, Azinho. Então, um genótipo nós representamos por pares de letras iguais, porque esses dois genes, que são os alelos, que nós vimos anteriormente, é que vai determinar uma característica no seu corpo. Vamos lá. O que seriam então alelos dominantes e alelos recessivos? Alelo dominante é aquele em que, quando aparece em heterozigose, ou seja, um dominante e um outro recessivo, quando aparece em heterozigose, ó, azão, azinho, a característica determinada pelo azão é que vai prevalecer. Então, alelo dominante, aquele que sempre está presente, que quando sempre está presente vai se manifestar. Seja quando é azão, azão, ou quando é azão, azinho. Então, seja em duplicata ou quando vem isolado, sozinho. Ainda assim, a característica dele é manifestada independente do outro alelo, se for azão ou se for azinho. Quanto aos alelos recessivos, é aquele que só se manifesta, aqui ó, só se manifesta
quando está em homozigose, ou seja, quando ele está em dose dupla. Azinho, azinho. Só vai se manifestar assim. Vamos ver vários exemplos de características assim, como albinismo, por exemplo. Então, e o que seria então o homozigoto ou linhagem pura? Homozigoto linhagem pura significa indivíduos que apresentam alelos iguais para um ou mais caracteres, ou seja, então quando eu falo indivíduos que têm alelos iguais, eu estou dizendo isso, ó. Perdão, azão, azão, ou azinho, azinho. Aqui eu digo que é um homozigoto. Aqui eu digo que é homozigoto dominante, porque são dois alelos dominantes, representados por letras maiúsculas, e aqui linhagem pura ou homozigoto recessivo, porque são dois alelos representados por letras minúsculas. E quando eu falo em híbrido, eu estou falando em heterozigoto, quando é um dominante e o outro alelo é recessivo. Então aqui eu falo que é um híbrido ou heterozigoto. Vamos lá. Isso aqui agora é bem complicado. Depois eu conto uma historinha para vocês sobre essa questão de penetrância. Complicado isso aqui, viu, gente? Complicado, complicado para a vida. Vou contar depois um pouquinho da minha história para vocês verem como isso é bem complicado. Mas vamos lá. Isso é uma história que eu vou contar depois. Olha só, penetrância completa. O que significa penetrância? Olhe lá, estou falando de genética. Então, penetrância significa quando a presença de um gene, vai determinar uma característica. Ou seja, ter o gene significa que você obrigatoriamente vai ter a característica determinada por ele. Então, digamos que o gene azão determina uma característica X. Pronto. Todo mundo que tiver o azão vai ter a característica X. Quando eu falo penetrância incompleta, eu falo o seguinte, que ter o azão não significa que você vai ter a característica X. Você pode ou não ter essa característica. Então, repare, genes com penetrância completa, basta você ter ele que você vai ter aquela característica que ele determina. Quando fala em penetrância incompleta, não necessariamente você terá a característica que esse gene poderia lhe dar, né, ou expressar. Isso que é penetrância completa ou penetrância incompleta de um gene. O que seria então a carga genética? Carga genética são os alelos que você possui que diminuem a adaptabilidade do indivíduo, ou seja, sua carga genética é única, dificilmente vai mudar e você ou já está apto a viver no ambiente ou você não está apto a viver no ambiente. Então, ou seja, se a carga genética não muda, não varia, significa que você não tem tanta capacidade de adaptação ao ambiente. Homozigose. Falei para vocês, mas agora a gente vai detalhar só um pouquinho mais. Homozigose, quando você tem, como eu falei para vocês, seres que são diploides, representados por 2N. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre como forma um indivíduo diploide, vá na aula sobre tipos de reprodução. Aí no canal que você encontra direitinho uma explicação sobre seres haploides e seres diploides. Então, vão apresentar, na verdade, duas cópias de um gene, cada um em um cromossomo homólogo. Então, o que é que acontece? Eu falei para vocês. Eu posso ter homozigotos que são dominantes, tá aqui. Olha, repare que os dois são maiúsculos. Eu posso ter homozigotos recessivos. Repare, dois minúsculos. Então, aqui também, homozigoto, repare que os dois são iguais, porque são dois maiúsculos, né? Dois dominantes. E repare que aqui também dois recessivos, que é a homozigose recessiva. Só para a gente relembrar o que eu já tinha falado antes. E heterozigose, também nos seres diploides,
que apresentam duas cópias de cada gene em cada cromossomo homólogo, ou seja, vai apresentar um dominante em um cromossomo e no seu homólogo vai apresentar o Azinho, que é recessivo. Então, um dominante, um recessivo, um dominante, um recessivo, e assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Continuando. E o que seria então dominância? Dominância é quando os alelos que se expressam da mesma forma tanto em homozigose, como é o caso aqui, como em heterozigose aqui. Ou seja, geneticamente tanto faz o indivíduo ser Rzão, Rzão, ou ser Rzão, Rzinho, que ele vai ter um tipo de sangue, um fator RH positivo, independente de ele ser homozigoto ou ele ser heterozigoto. Isso é a dominância, ou seja, o gene Rzão domina sobre o gene Rzinho. E aí o indivíduo, então, tem o fator RH positivo lá no sangue. E a recessividade? É exatamente quando esse alelo só vai se expressar quando estiver em homozigose. Ou seja, na condição heterozigótica, ele não se expressa. Então, por exemplo, nós vimos no exemplo anterior que um indivíduo que é Rzão, Rzinho, ele tem um fator RH positivo. Então, repare aqui, um alelo Rzinho, Rzinho é que vai determinar um indivíduo que tem fator RH recessivo. Tudo bem? Então, galera, com essa aula aqui a gente encerra esses conceitos básicos aí de genética e a partir daí eu peço a você que quem gostou indique para os amigos, quem não gostou indique para os inimigos. Não esqueçam de também ir na nossa página lá no Instagram, Ciências Sem Segredo, e fazer parte dessa página aí, porque lá é que eu posto as novidades, os vídeos que vêm aqui no canal do YouTube são primeiro colocados lá. Então, se liguem lá, se inscrevam também lá, para que vocês possam ter uma prévia do que virá no canal aqui no YouTube. E possam, inclusive, se preparar e você já vai saber que vai ser postado aqui posteriormente. Um abraço a todos, um grande beijo e até mais.